Algumas dicas para vocês de como ativar o desejo dos seus possíveis clientes durante uma reunião. Então fiquem ligados, fotógrafo vai ser um assunto maravilhoso. Estamos ao vivo mais uma vez nessa live de muito conteúdo para vocês, fotógrafos. E hoje eu tô fazendo a live tanto no Fala das Imagens e também no Maiara de Paula. Na verdade eu troquei todas as câmeras e tem uma câmera ainda que vai pro YouTube. Olha que legal, hoje são 3 câmeras e a pessoa já fica daquele jeito. Então pra você que não segue a Maiara de Paula, sou Jo, segue lá Maiara com Y de Paula, F de... não é Freitas, é F de fotografia, tá? Porque o João fica zoando que é de Freitas e não é não. Então sejam bem-vindos a essa live e hoje eu trouxe um assunto maravilhoso sobre reunião e eu vou dar alguns truques, algumas dicas para vocês de como ativar o desejo dos seus possíveis clientes durante uma reunião. Então fiquem ligados, fotógrafo vai ser um assunto maravilhoso, um assunto assim que vem nos ajudando bastante. Aliás, ontem foram 2. Uhul! 2 histórias maravilhosas que a gente vai contar no que vem. Então eu quero compartilhar com vocês tudo que a gente usa durante o nosso bate-papo, que certamente vai ajudar vocês. Vocês que querem sair da manada, não querem ser mais um fotógrafo no meio aí da sua cidade, no meio da sua região, acompanha, porque todas as dicas são dicas que usamos, são coisas que usamos na Fala das Imagens, então acho que seria muito massa pra vocês. Claro, se vocês quiserem continuar do jeito que tá tudo bem, que pra gente tá tudo ótimo. Eu só quero poder ajudar vocês da mesma forma que muitas pessoas nos ajudaram, então acho que vai ser muito massa. A primeira dica, durante ali o atendimento, né, o atendimento online, eu vou focar no online pelo fato que a gente vem fazendo muito atendimento online, principalmente agora nesse momento, né, que vem... A primeira dica que eu dou pra vocês, que não adianta nada vocês terem um ótimo atendimento se vocês não têm um trabalho consistente. Acredito que você mostrar ali, tanto na internet, eu já fiz também uma live sobre isso, tanto na internet, nas suas redes sociais, no seu site, mostrar o que você realmente gosta de fazer. Por que isso? Não adianta nada você vender uma coisa, você mostrar uma coisa que você não gosta, que não é a sua identidade. Por exemplo, em 2018, não sei se todos vocês assistiram o primeiro conteúdo, que eu tô contando um pouco da nossa história e o porquê eu tô fazendo essas lives, né? Foi um momento de crise, tanto pra mim e pro João, na Fala das Imagens, e a gente percebeu que essa crise se deu também pelo fato que a gente achava que postar, que mostrar, que todo mundo mostrava, a gente ia vender mais, fazer promoções. A gente achava que se a gente fizesse promoções, a gente ia conseguir vender mais, e não é isso. Acredito que vocês têm que ter consistência no trabalho de vocês, mostrar o que vocês realmente gostam de fazer. Se são fotografias pousadas, se são fotografias mais clean, se são fotografias mais espontâneas, que é a imagem, né, que é a Fala das Imagens. Então é muito importante vocês primeiramente saber o que vocês gostam de fazer, para aí vocês pensarem o que vocês vão mostrar, e isso interfere diretamente também na hora do atendimento. Por quê? Não tem como, gente, se vocês não gostam do estilo de fotografia que vocês estão fazendo no momento, vocês não vão ter vontade de fazer aquilo, sabe? Por mais que vocês gostem de fazer casamento, gostem de fazer eventos, só que não adianta nada, não adianta nada. É importante que você mostre uma coisa que você gosta de fazer e principalmente se orgulhe do que você faz. Então por isso que é muito importante isso. Na hora de mostrar, você está totalmente confiante consigo mesmo do que você está vendendo. Então por isso que é muito importante você definir ali o seu estilo e ter consistência, né, do que você faz. E outra coisa, né, que não tem como fugir é ter organização. É muito importante você ter um roteiro ali de como vai ser feito aquela reunião. Um roteiro, como seria esse roteiro, né? O momento de fazer perguntas, o momento ali de escutar, o momento ali de mostrar a sua proposta, o momento de você explicar a sua proposta, o momento de você falar sobre a questão de valores, sobre a forma de pagamento, o momento de finalizar a sua reunião, o momento de ter o contato mais uma
uma vez ali, depois da reunião, por exemplo, quando a gente faz ali o bate-papo, logo depois, se é o primeiro contato que a gente tá fazendo com o casal, a gente pede pra eles pensarem. Pensa aí, durante 2 dias, a gente deixa a data pré-reservada pra vocês pensam durante esses 2 dias e depois a gente entra em contato novamente pra saber se realmente vocês vão querer reservar a data de vocês ou não. Porque isso, não adianta a gente querer vender algo pela emoção, porque pode ser que depois eles se arrependam e isso pode prejudicar você depois no futuro, porque pode ser que na hora que você, por exemplo, eles fecharam com você por emoção, e acontece isso, gente, já aconteceu com a gente, eu já fechei por emoção e não foi tão legal. Então assim, por isso que é importante deixar ali talvez 2 datas, deixar 2 dias ali pré-reservado para eles pensarem, porque para depois, quando eles fecharem com você, eles terem totalmente a certeza disso tudo. E quando a gente for, né, fotografar, entregar o trabalho, para que seja algo que realmente eles esperam e não algo, por exemplo, eles estão olhando o seu trabalho, eles fecharam com você, só que estão olhando o trabalho de outra pessoa. E isso daí não é tão legal. Eu não gosto. Eu prefiro que, se você gosta da fala das imagens, é muito melhor você fechar com a fala das imagens do que fechar com uma outra pessoa e você não tá 100% seguro. Ou da mesma forma, não adianta nada você fechar com a gente se vocês gostam de outro fotógrafo que tem outro estilo e esperar que a gente faça fotografias igual a essa pessoa. Não é legal. Na hora da entrega não vai ser um momento ali tão legal pro casal, né? Vai ser um momento que eles esperam por uma coisa, mas eles não vão receber isso. Por isso que até mesmo a gente pede pra, quando o casal fecha com a gente, acompanhar o nosso trabalho, curtir ali o que eles gostam, porque a gente já tem uma ideia do que eles gostam, né, vendo as nossas fotografias. Recentemente, na verdade, semana passada, a gente fez uma live explicando e dando algumas dicas do que postar no Instagram, no site de vocês. Então, para linkar com esse conteúdo de hoje, eles vão curtindo o que eles se identificam. Porque não são todas as fotografias também que eles vão se identificar, né? É óbvio. Tem fotógrafo, por exemplo, ontem a gente fez uma reunião que o casal falou assim, olha, eu vi que vocês fazem fotografias espontâneas, mas eu vi que vocês fazem também na mesa do bolo, só que o que eu peço é que pra não ficar tanto tempo no bolo. Eu falei, não, então fechou, é algo que a gente também não gosta de ficar ali, criar raízes na mesa do bolo. Mas também não vamos deixar de fazer as fotografias na mesa, com os pais, com os padrinhos, só que a gente não precisa gastar 1 hora da festa de vocês para fazer essas fotografias. Então assim, eles falaram que não querem ficar tanto tempo na mesa do bolo, mas falaram que querem fazer fotos com a família. Então a gente já tem uma noção do que eles esperam ali quando a gente fazer a entrega das fotografias. E isso, nada melhor, porque se a pessoa estiver 100% satisfeita na hora da entrega, pode ter certeza que ela vai te indicar muito, muito mesmo. E eu também já fiz uma live sobre a questão de indicação. Então, pra quem não assistiu, vai lá pro Maiara de Paula, tá fixado aqui, e acompanha lá, porque tem muitas dicas. Então, um dos truques, além de ter uma consistência ali no trabalho, é também ter uma organização na hora da reunião. Gente, sendo online, sendo presencial, é muito importante e as pessoas observam isso. Outra coisa também, outra dica que também é muito importante, além de você mostrar o que você gosta, é que você seja você durante a reunião. Por exemplo, eu amo brincar, eu amo... Claro que não é todo momento que é momento de brincar, é óbvio, né? Não é sempre que é assim, mas a gente tem uns momentos que dá pra descontrair. Então, mesmo na reunião, mesmo ali no primeiro contato, eu gosto de brincar. Por quê? Pra eles verem quem realmente é a Maiara de Paula e quem realmente é o João Freitas. Porque não adianta nada eu ser uma pessoa ali no momento do bate-papo e depois ser outra pessoa trabalhando. E eu não sou uma pessoa tão quieta, por mais que eu seja tímida. Não sei se vocês viram os stories do porquê, porque, assim, eu queria me enfiar na terra, mas beleza. Eu sou uma pessoa muito tímida, só que no momento que eu tô falando algo que eu amo, que é a fotografia, gente, eu me transformo em outra pessoa. Eu deixo de ser tímida e começo a brincar, Por quê?
aquele momento é a primeira experiência do casal. E eu não preciso tornar essa experiência, essa primeira experiência, também no momento de tensão. Eu posso também deixar de uma forma mais leve. Pra mim, o casamento deveria e tem que ser mais leve. Porque já são muitas coisas, são muitos detalhes que eles já têm que cuidar, são muitas coisinhas. Então a gente como fotógrafo, claro que se vocês realmente gostam e sejam realmente divertidos, gostam de brincar e tudo mais, se vocês são pessoas mais pacatas e tudo mais, sejam vocês, só isso, sejam vocês. Pra quando ela for ver os seus stories, pra quando ela estiver na rua, quando estiver trabalhando, ela sabe, poxa, ele é exatamente isso, do que falar assim, nossa, na reunião é de um jeito e depois é de outro jeito, no ensaio para casamento é de outro jeito. Eu não acho isso legal. Então, eu tenho ali uns momentos de brincadeira, daqui a pouco eu vou fazer uma simulação de como seria um bate-papo, acho que seria bem massa, e vou mostrar um pouco para vocês de como a gente faz ali no momento da reunião. E outra coisa também, outra dica, e essa é muito, muito importante. Mas muito importante. Saiba ouvir. O casal, ele está ali no momento, tem muitas coisas acontecendo na vida deles. É muitos detalhes que eles têm que começar a observar, que tem que começar a fechar, é muita coisa. E às vezes ali, não sei se acontece com vocês, mas com a gente acontece muito o fato deles se abrirem com a gente, deles desabafarem com a gente, falar o que tem vontade. É meio que uma sessão ali de terapia, né? Porque eles falam tudo que realmente tem vontade e a gente só escuta. E isso é muito legal. Porque eles estão no momento ali que acho que até a família, né? Chega uma hora que fica assim, meu Deus, a noiva principalmente, né? Quer conversar com o noivo e chega uma hora que o noivo fica assim, meu Deus, não aguento mais ouvir sobre o assunto de casamento. Então, a gente saber ouvir, saber escutar, prestar atenção no que eles estão falando é muito importante. Isso muda, assim, qualquer coisa, mas muito mesmo. Esse final de semana a gente fez um casamento, né? E toda semana, uma semana antes do casamento, a gente marca ali um bate-papo, sendo online, presencial, o que for, pra pegar todos os endereços, confirmar todos os horários, fotografias e tudo mais. Eu gosto de fazer isso pra ter mais certeza ainda do que eles esperam, o que não pode faltar ali naquele momento. Eu gosto de fazer isso. Eles começaram a desabafar com a gente sobre vários pepinos que teve, o casamento. A intenção deles era fazer no lugar aberto, só que esse final de semana, né, foi considerado o final de semana mais, assim, friaca de todos os estados, eu acho, né? Não, os estados pra baixo, porque acredito que o Nordeste tava tudo de boa, tava tudo paz e amor. Agora, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, esses lugares pra baixo, tava muito frio, né? E aí eles começaram a desabafar com a gente, falando que muita gente queria que eles mudassem para um lugar fechado, só que eles pensaram toda a decoração no lugar aberto. E eles começaram a desabafar sobre a questão da música. Não sei se vocês conhecem, Ramon e Rafael, eles são conhecidinhos, participaram do The Voice, eles cantaram no casamento. E eles tinham um show em outro estado, e eles estavam um pouco de medo, só que assim, deu tudo certo. E o que eles falaram realmente, assim, eles cumpriram o que eles falaram, que ia chegar para fazer o casamento. E, gente, eu chorei horrores no casamento por causa das músicas, porque é muito lindo mesmo, assim, eu achei lindo. E olha que eu nem gosto muito de sertanejo, mas eu achei sensacional. E eles desabafaram muito com a gente. Então, assim, acaba que a gente... Acaba não, né? Viramos amigos, né? Naquele momento, porque a gente passa tanto tempo junto, cria ali uma amizade. Então, por isso que é muito importante vocês saberem ouvir o seu cliente. Às vezes a única coisa que ele quer é alguém para ouvir. Você não precisa nem talvez comentar o que eles estão falando, mas só saber ouvir, mostrar que eles não estão sozinhos, por mais que somos fotógrafos, eles não estão sozinhos. Então só saber ouvir já é muito importante. E nisso tudo, buscar soluções. Às vezes eles estão com algum problema, você buscando, você mostrando uma solução, é sensacional. O que eu gosto de fazer é, no começo ali da reunião, eu passar máximo de problemas pra eles, um máximo, assim, tipo, só problema. E depois eu mostro que
todos esses problemas são resolvidos pela gente. Então eles não precisam procurar uma outra pessoa para resolver esse problema. Todos esses problemas é a gente que vai resolver. E eles não precisam fazer mais nada, só deixar na nossa mão e pronto, acabou. A fotógrafa Fabiana mandou aqui, ó. Somos um pouco psicólogos também. Exatamente. E exatamente isso. Porque às vezes, por exemplo, eles querem conversar com um cerimonial, eles querem conversar com alguém da família. Só que realmente, assim, chega um momento que o pessoal, por exemplo, a cerimonial, ela, não, vamos fazer lá dentro, por conta do pessoal de mais idade, por conta das crianças, vai estar frio, é esperado um dia muito frio, acabou que não foi tão frio como na sexta-feira, que foi um dia antes, porque na sexta-feira eles fizeram um luau. Só que a gente parou e ouviu eles e falou assim, o que vocês fizerem, estamos com vocês. E isso é muito massa, por quê? Porque a gente mostra que eles não estão sozinhos. Às vezes, ali no momento bate-papo, a noiva fala assim, gente, eu não imaginava quanta coisa que a gente precisa resolver pro casamento. E muitas vezes, somos os primeiros, talvez, primeiros fornecedores no momento de fazer, de começar a fechar os contratos, né, ali. E aí eu falo com eles, olha, quer uma solução? Contrata uma cerimonial. Eu não falo assim, contrata tal cerimonial, não é isso, gente. Quando eles pedem nome, eu dou assim 3, 4 nomes e falo assim, conversa com todos eles e vê se realmente vocês se identificam com essas pessoas, porque isso é muito importante, é o seu casamento, não é o meu. Então, claro que a gente tem uma pessoa que a gente tem mais afinidade, 2, 3, apesar que a gente tem afinidade com todo mundo, só que assim, fecha com o que vocês realmente querem, porque eu não vou forçar nada. Só que contrate uma cerimonial que pode ter certeza que ela não vai arrumar só um vestido, como todo mundo acha. Então, isso que é sensacional. Diego mandou aqui, ó, problemas que vocês viveram em outras situações. Problema que vocês comentaram com eles para depois mostrar as soluções. Exatamente. Olha, uma coisa assim que eu gosto de brincar, porque praticamente todos os casais que vamos fotografar fazemos também um pré-casamento, né? E uma das coisas durante ali, depois eu vou mostrar pra vocês, durante o bate-papo, eu mostro pra eles, até aproveitando, gente, a live é feita todo no Maiara de Paula, tá? Aqui eu tô fazendo a fala das imagens só hoje pra avisar vocês que o conteúdo pra fotógrafos é todo no Maiara de Paula, porque nesse conteúdo aqui da fala das imagens é muito pros casais. Então, pra não ficar assim, conteúdo pra casal, conteúdo pra fotógrafo, a gente decidiu passar todo pro Maiara de Paula, porque lá é só conteúdo pra fotógrafos. Então, já fica a dica que amanhã a live vai ser no Maiara de Paula F. Tá? Eu até deixei fixado aqui pra vocês depois acompanharem. Uma das coisas que eu gosto de brincar, depois eu vou mostrar pra vocês como que na hora de estar apresentando a nossa proposta, né, a gente fala um pouco sobre o pré-casamento, bem rapidamente, só que aí antes de eu explicar um pouco sobre o pré-casamento, eu pergunto pro casal, gente, vocês já foram fotografados juntos por algum profissional e tal? Normalmente, que nunca foram fotografados juntos por um profissional, ou mesmo separados. Aí eu brinco, eu falo assim, pô, gente, aí vocês vão complicar a nossa situação, né? Como vocês querem que eu faça um ensaio se vocês não sabem serem fotografados? E é claro que é uma brincadeira, é Maiara sendo Maiara. É óbvio, né, gente? Eu explico pra eles que um pouco antes do pré-casamento, a gente passa um guia que a gente montou pros casais, dando dicas de roupa, de calçado, de horário de pré-casamento, de lugar, de maquiagem, o que tem que levar no pré-casamento, tudo que eles precisam pro pré-casamento, eles têm nesse guia e eu passo pra eles e depois eu reforço por áudio que se eles não quiserem usar só roupa branca, eles estão liberados, porque o pré-casamento é deles. Às vezes fica assim, minha prima falou isso, minha tia falou isso. Não, vocês têm que ser vocês mesmos. Se vocês não usam roupa branca todo dia pra sair e tal, então talvez assim, sejam vocês, usam roupa que vocês realmente gostam. E aí eu brinco com eles, não, pode deixar sobre a questão de posicionamento tudo com a gente. Explico pra eles que toda essa parte de posicionamento, de fotografia, de parte técnica, tudo isso,
e coisas pra levar, por exemplo, a água a gente sempre leva pra casamento, protetor solar. A única coisa que eu preciso deles no pré-casamento é que eles sobrevivem repelente. Isso aí, muito obrigada, Emerson. Muito obrigada, Diego. Eu sou muito boa de nome, vocês não têm noção. Mas eu explico pra ele que toda essa parte pode deixar com a gente. Eles não precisam se preocupar com isso. Como a questão ali do dia do casamento, no momento de fazer as fotos na mesa do bolo. Eu explico pra eles que durante aquele momento das fotografias protocolares, a cerimonial junto com a gente, ou cerimonial, né, junto com a gente, eles estarão ajudando para que eles não criem raízes naquele lugar. Então a gente sempre brinca de records e eu falo para eles, só olhem pra mim, no momento que eu estou fotografando, pede pros pros padrinhos, pras pessoas que estão ali junto com vocês na fotografia, olharem pra mim no momento que tá fotografando, que vai ser a coisa mais rápida, porque a parte de iluminação, a parte técnica, toda essa parte eu já deixo pronta. A cerimonial só tem o trabalho de fazer a troca e arrumar as roupas deles, deixar tudo certinho e pronto, acabou. As fotos não precisa demorar mais de, por exemplo, de 3 horas, 4. Não tem necessidade, gente, não tem necessidade. Então eu mostro pra eles que todos os problemas, principalmente, né, sobre a questão de fotografia, pode deixar com a gente. Eles não precisam se preocupar. Como, por exemplo, o álbum. Quando eu mudei pra Molevade, pra João Molevade, em Minas Gerais, eu via que as pessoas não tinham tanto o hábito de fazer o álbum. E eu comecei a perguntar por que eles não estavam fazendo o álbum. Primeiro porque na época a Fala das Imagens, né? A Fala das Imagens existia antes de eu existir aqui, bem antes, desde 2015, com o João Freitas. E eles tinham um plano com o álbum e tudo mais, mas as pessoas não tinham o costume de fechar esse plano com o álbum. E foi quando eu mudei, eu falei, não, vamos fazer alguma coisa para as pessoas fazerem o álbum também, porque não adianta nada elas receberem o pendrive, chegar o momento, coloca filme, coloca um monte de coisa no pendrive com as fotografias do casamento, pega vírus e aí não tem backup e por conta disso não tem mais foto. Então a gente sempre pede pra faça o álbum, pelo menos o álbum com algumas fotografias do casamento, pra vocês terem algo físico, porque não adianta digital, gente. Quem aqui fica pegando o celular pra ver foto? Eu vejo ultimamente pra ver as fotos com meus pais, né? Que dá saudade. Mas é muito difícil as pessoas verem. Então, quando tem ali o fechamento de contrato e tal, eu explico pra eles sobre a questão do álbum. E agora, ultimamente, né? A gente já tem um plano que tem um álbum incluso ali, só que depois disso surgiu um outro problema, que era a questão de selecionar as fotografias para o álbum. As pessoas, acaba, né, que o casal, eles não têm muito tempo ali para ficar escolhendo fotografia. Imagina, a gente promete, né, entregar 700 fotografias do casamento. E não tem como, as pessoas não vão conseguir, porque tem um trabalho, tem um monte de coisa pra fazer, elas não vão conseguir separar um tempo ali, é difícil, né? Deles conseguirem separar um tempo pra selecionar as fotografias. E aí eu dou uma outra solução pra eles, que no caso na hora de entregar as fotografias, eu entrego um link pra eles de um álbum, de como seria um álbum já pronto. Eu faço layout, cada um pode fazer onde, por exemplo, eu faço pela Pós-Clique. Lá na Pós-Clique eles têm uma aba lá que dá pra fazer o álbum por ali mesmo. Eu já pego esse link e passo pro casal, mostro pra eles de como seria o álbum. Logo mais eu vou fazer uma live mostrando pra vocês que é possível vender, por exemplo, a gente vende um álbum com 40 fotografias, só que a gente nunca faz um álbum com 40 fotografias, sempre é mais. E eu vou dar algumas dicas pra vocês de como fazer isso, eu acho que seria muito massa. Manda esse link pra eles, né, e fala pra eles, agora vocês vão ter só o trabalho de tirar as fotografias que vocês não querem, incluir aquelas fotografias que vocês querem incluir no álbum, ou tirar o que vocês realmente não querem, e é isso aí, porque o álbum é de vocês. E pronto. Por que isso, gente? Eu não quero entregar o álbum 6 meses após o casamento. Gente, vocês não têm noção de como eu tenho medo disso. Eu tô com 2 álbuns que tem que entregar, né? De casamentos
do ano passado e o casal não seleciona o álbum e tal. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, seleciona, eu quero entregar, não quero mais com esse álbum, porque pra gente não é interessante. Eu quero poder entregar porque eu sei que isso daí vai gerar uma outra experiência, que é quando a família vai pra casa deles e tudo mais, eles vão sentar no sofá e vão começar a folhear. O álbum vai ser uma nova experiência. Então, isso que é gostoso. Então, por isso que eu criei um problema, que é o álbum, e eles têm que selecionar as fotografias pro álbum. Só que logo em seguida eu criei a solução, que é a questão de mandar o link para eles com o álbum pronto, que aí eles só têm o trabalho de tirar ou incluir fotografias que eles querem pro álbum. Isso é muito importante. Outra coisa também que a gente vem fazendo, no momento ali que a gente tá mostrando nossos planos, a gente manda pra eles as fotografias em link. Porque além deles terem ali o pendrive vai servir de backup pra eles. E eu peço para eles só acessarem um link e fazer o backup do link. Porque é muito mais fácil as pessoas acessarem pelo celular no link do Drive do que ficar pulgando o pendrive. E outra questão também, né? O pendrive pode pegar vírus e pode perder todas as fotografias. Então eu peço para eles fazerem esses backups para eles terem tudo ali certinho. Então é mais um problema que eu criei e já dou uma solução logo em seguida. Outra coisa importante também, outra dica, né? É ter clareza no momento que você está falando sobre os seus planos. Tenha clareza, explica. Eu amo explicar. Se precisar ficar meia hora explicando cada plano, eu explico meia hora cada plano. Por quê? Eu quero que eles saiam ali da reunião consciente de tudo que eu passei para eles, principalmente no momento ali de fechar o contrato. Eu peço para eles lerem o contrato, ver se tá tudo certinho, ver se foi de acordo com o que a gente conversou, se a cerimonialista participou, eu peço para ela ler também o contrato, se foi isso que a gente conversou, para deixar tudo certinho, explico o máximo possível, porque eu acho que também é muito importante. E por que fazer tudo isso, todas essas dicas que eu passei para vocês, né? Sobre organização, saber ouvir, buscar soluções, ter clareza, ser você mesmo durante a reunião. Isso é mais certo para vocês fecharem o contrato do que vocês, por exemplo, criar ali um personagem e pode ter certeza que não vai fechar. Porque as pessoas hoje compram pessoas. Por isso, quanto mais vocês serem vocês mesmos durante o bate-papo, durante o momento que tá fotografando, mais aumentará a venda de vocês. Vai aumentar muito a venda de vocês. Então, por isso que é muito importante pegar todas essas dicas. Eu espero que vocês estejam anotando essas dicas, porque é muito importante. E tem uma noiva até mandando mensagem de sábado agora. Eu já te respondo, Verônica. É muito importante vocês pegarem todas essas dicas e começar a colocar em prática. Aí vocês me falam se realmente isso é verdade ou não, se realmente vale a pena ou não. E eu vou explicar pra vocês rapidamente como seria ali a reunião. Eu não chamo de reunião, né? Eu chamo de bate-papo, porque reunião é algo muito certinho. Eu gosto de bate-papo, que aí a gente conversa, fala sobre tudo e eu acho que é muito mais leve, é muito mais gostoso. No começo ali, como a gente faz muito online, né, ultimamente, é praticamente 99% das nossas reuniões online, a única coisa que a gente pede que o bate-papo de entrega, quando a gente faz a entrega das fotografias, que seja presencial, pelo fato que pra gente é muito importante ver as reações deles, né, naquele momento. Só que o bate-papo ali a gente pode fazer online, que é bem tranquilo. E eu prefiro fazer um bate-papo do que mandar somente um orçamento e ser mais um número no meio daquele monte de orçamento que eles recebem, de proposta que eles recebem, e eles vão ver apenas números. Pode ter certeza que são pouquíssimos casos que eles vão ver a fotografia. E tem uma coisa massa que aconteceu ontem com a gente, porque isso é algo novinho, gente, saindo do forno. Aconteceu agora e vai acontecer mais uma vez, que hoje eu tava conversando com uma outra cerimonial e eu tô vendo que vai acontecer mais uma vez. Não gostamos de passar orçamento, passar proposta para cerimonial. Por que isso? Pelo fato que elas mostram ali, explicam, né? Olha, esse fotógrafo de tal jeito, esse fotógrafo de tal jeito, esse fotógrafo de tal jeito. Só que acaba que nisso tudo a gente é só mais um número naquela multidão de propostas. Eu não gosto de passar para cerimonial pelo fato que eu não sou mais um número.
eu gosto de sentar, mesmo se o casal não fechar com a gente, eu gosto de sentar e conversar com eles, saber o que eles realmente querem. Temos ali algumas sugestões de plano, só que não é tudo muito certo, não é aquela coisa fechada e quadrada, não é isso, eu não gosto de fazer isso. É a mesma coisa que você for, por exemplo, numa loja, você tem que comprar aquilo e aquilo. Você, tipo, não tem a oportunidade de fazer do jeito que você realmente quer fazer. Então, por isso que eu gosto de fazer a reunião ali online mesmo, se puder, coisa de 30 minutos, pra gente passar toda essa parte pro casal. E aconteceu um caso, assim, raríssimo, que a cerimonial pediu, a gente passou pra eles. Eu falei, amor, vamos passar, porque realmente, assim, o pessoal ultimamente tá tendo pouco tempo, né, pra resolver essas coisas de casamento. Às vezes passa direto ali pra cerimonial resolver tudo. E a gente passou o orçamento pra ela, explicamos tudo pra ela repassar tudo pro casal. E ontem a gente marcou o bate-papo com esse casal, contrato fechado. Assim, pouquíssimos casos aconteceu isso, só que hoje também tá acontecendo outro caso disso, de outra cerimonial pedir. Tá praticamente tudo certo, a gente vai marcar só um bate-papo para eles passarem sobre os planos que eles gostaram, que eles se identificaram, se eles vão querer incluir alguma coisa no plano ou se eles vão querer tirar alguma coisa do plano, fazer algo para eles mesmo, né, especialmente para eles, e mais um contrato fechado. Então, assim, eu sei que muitos de nós fotógrafos, né, temos esse preconceito de passar o orçamento para cerimonialista ou até mesmo pro casal quando pede ali, mandar pelo WhatsApp. Só que, gente, não é 100% de certeza, como eu falei para vocês, é algo que aconteceu muito recente e já aconteceu também da noiva pedir orçamento pra gente e a gente conversar tudo por WhatsApp, o contrato fechado foi tudo por WhatsApp, a gente não fez chamada de vídeo, nada mesmo. Só que também em questão de tempo. Então, assim, a gente tá vivendo num momento, principalmente o nosso público, né? Eu percebi que a gente tá atendendo muito pessoas ligadas à saúde. Então, essas pessoas não querem, por exemplo, ficar marcando reunião. Às vezes, assim, eles marcam, só que, assim, tem que ser algo muito rápido. Teve uma vez que a gente fez reunião com uma médica, com uma terapeuta. E ela atendeu a gente durante uma sessão e outra. Ela falou assim, Mayara, eu tenho 10 minutos, você me passa tudo em 10 minutos, é isso aí. Passamos ali tudo que a gente precisava passar, ela já conhecia um pouco do nosso trabalho, já sabia um pouco sobre a gente. Então a gente só fez ali a negociação durante 10 minutos e pronto. Gostamos de fazer a reunião e explicar tudo o nosso trabalho? É óbvio, a gente ama. Só que não é sempre que dá pra fazer isso, né? Tem alguns casais que realmente o tempo tá muito escasso. É mais uma vez que a gente tem que buscar a solução, entregar a solução para eles. Então fica uma dica para vocês. E quando a gente começa ali, né, no contato com o casal, primeiramente a gente se apresenta e tudo mais, e logo em seguida a gente pergunta o que eles já definiram sobre o casamento, se já definiram, por exemplo, o local de festa, da cerimônia, o dia, né, é óbvio. Todos esses detalhes, ou se tem alguma coisa que eles estão para decidir. O que eles, por exemplo, o que eles esperam pro dia deles. E logo em seguida eu pergunto para eles, e por que a gente tá fazendo esse bate-papo? O que chamou a atenção da nossa fotografia para vocês nos dedicar alguns minutos aí pra gente poder explicar, poder mostrar um pouco mais do nosso trabalho. E aí eles explicam, nessa explicação eu já linko com a nossa apresentação de proposta, por exemplo. Normalmente eles falam, Mayara, pelo fato que eu recebi muitas indicações sobre vocês, muitas pessoas falaram sobre vocês ali no casamento, que quando vocês fotografam, vocês não deixam a gente mais de 10 minutos, 15 minutos na mesa do bolo, então pra mim é sensacional, porque eu quero poder aproveitar minha festa. E aí eles começam a falar, porque eu gosto de fotografias espontâneas, eu quero sim fazer alguns retratos, só que eu gosto de fotografias espontâneas, eu quero poder ver meu pai, minha família se emocionando, e nisso eu já vou linkando tudo sobre o nosso trabalho e já vou apresentando a nossa proposta. Explico para eles que a nossa fotografia não são apenas fotografias, são memórias de momentos muito bem vividos, por isso pra gente é muito importante. Quanto mais eles aproveitarem, melhores serão as fotografias.
Por isso que teve até ontem, né, na reunião, a cerimonialista perguntou, e o que vocês precisam ali no momento do casamento? Tipo, claro que ela falou isso brincando com a gente, né, da questão de prêmio e tal. Ela falou assim, vocês são muito famosos, então o que a gente precisa colocar no camarim de vocês e tal? Eu falei assim, a única coisa que eu peço, assim, eu peço do fundo do meu coração e eu espero muito que o casal faça isso, é aproveitar a festa. Quanto mais aproveitar o momento deles ali, pra gente, mais sensacional será. Por quê? Claro que no dia do pré-casamento, pra gente também é muito importante que aproveite aquele momento, só que é tudo orquestrado por nós. Então, nós dependemos totalmente da experiência deles. É a gente que faz tudo acontecer, né? Somos nós que mostramos se é um dia legal ou se não é um dia legal. Então, no casamento, a única coisa que eu peço pra eles, eu falo assim, gente, por favor, aproveitem o momento de vocês. Tudo. Eu quero que vocês saiam da festa com o pé tudo sujo, com o vestido sujo. Claro que não é todo mundo que dá pra fazer essa brincadeira, né? Óbvio, tem pessoas que é impossível brincar sobre isso. Só que aí eu vejo como que é o casal e tudo mais. Só que eu brinco, eu espero que vocês possam comer, sentar, fazer tudo que vocês querem fazer. Porque muita gente muitos casais falam, casais antigos, né, falam que não aproveitaram a festa. E vou explicando pra eles, brinco também sobre a questão do João nunca ter me pedido em noivado, que é algo também que conecta com o casal, é muito legal vocês usarem, por exemplo, algumas coisas que conecta com o casal. No nosso caso, o João nunca me pediu em casamento, então eu brinco assim quando o João me pedir em casamento, eu vou saber o que vocês estão sentindo agora, mas como isso não acontece, né? Só que eu espero que no meu casamento o nosso fotógrafo deixe a gente aproveitar também. Então eu vou linkando. Se você já é casado, você pode linkar no meu casamento eu não aproveitei tanto o meu casamento e eu quero que vocês aproveitem o casamento de vocês. Gente, situações reais, não é pra mentir, tá? Não é pra mentir, não é legal mentir, porque mentira tem perna curta. E aqui na rede social é muito mais fácil as pessoas descobrirem a verdade. Então não falem. Para vocês que estão aqui no Fala das Imagens, depois acompanha aqui no Maiara de Paula, que o conteúdo para fotógrafo é tudo ali. Só hoje que eu fiz a live aqui, mas amanhã, 10h10, estamos no Maiara de Paula com muito conteúdo para vocês fotógrafos. E já temos muito conteúdo lá gravado para vocês venderem mais. Muita coisa boa, tá? Então acompanha lá. Poxa, João, que vacilo. Você viu, né, Emerson? Você viu, né, a situação, né? Não, e o mais massa, né, porque recentemente a gente foi pra Jericoacoara fazer uma viagem. E assim, eu fiquei a viagem toda brincando. Muitas pessoas, muitos casais me conhecem como a desesperada a casar. Porque eu sempre falo de casamento, só que porque todas as noivas se identificam com isso. Claro que elas estão um patamar acima de mim, porque elas já estão noivas, né? Muitas delas, somente algumas que não, só que aí os noivos sempre me mandam mensagem, me colocam pra mentir, pra fazer surpresa pra elas. Vocês têm que ver, gente. É esse o único momento que eu minto. Mas vocês têm que ver. É cada coisa que esses noivos me colocam. Gente, só Deus. Mas aí eu vou usando alguns detalhes, algumas coisas da nossa vida pessoal pra linkar, porque como eu falei pra vocês, pessoas compram pessoas. Então, quanto mais você mostrar quem realmente você é ali no bate-papo, muito melhor será. Ali no momento da apresentação, né, no começo da nossa apresentação, eu sempre brinco, né, eu sou a Maiara de Paula, a famosinha da Globo por ter ganhado o prêmio, né, e a gente passou no MGTV de Minas Gerais. E o João é conhecido como o noivo que nunca me pede em casamento. Por que como noivo? Porque quando passou a nossa matéria na Globo, né, falando sobre a minha premiação, a jornalista falou o noivo. E ele não é meu noivo. Só que eu brinquei, né? E claro, né, eu pedi pra ela colocar, eu falei que era meu noivo, pelo fato que o namorado não ia ser algo tão legal, né? Então eu faço uma brincadeira com os casais de tipo, ele é o noivo que nunca me pede em casamento. Quando a noiva, né, que tá ali, ela também não está noiva, eu só brinco assim, gente, a solitária, por favor, que é outra mão, né?
Ah, não é essa mão, né? Direita, esquerda que é casado. Eu quero solitária na nossa mão. E aí eu começo a fazer brincadeiras que linkam com o momento ali, com o casal e tudo mais. Então, isso é uma coisa isso é um detalhe que vocês podem e devem usar durante o bate-papo. Por quê? Pessoas compram pessoas. Eu não sei vocês, mas eu venho observando muito que eu compro de pessoas. Claro que o trabalho, material, o que a pessoa entrega é muito importante, mas, por exemplo, se você vai numa loja e você não é bem atendido, você vai comprar só se realmente for necessidade. Se não for necessidade, você não vai querer comprar. João, resolve logo isso, macho, por favor. Pra você ver, tem que resolver mesmo, só Deus. E durante ali a reunião, né, vou passando sobre os nossos planos, explico pra eles que são planos não formados. Pra gente é muito mais importante a gente criar ali um plano especialmente pra eles, algo específico pra eles. E depois, no final ali no meio, pro final, né, da reunião, eu pergunto pra eles se eles gostaram, se eles se identificaram com a nossa proposta. Eu peço pra eles, né? Normalmente, assim, eu não gosto de perguntar. Eu sempre pergunto se eles querem fechar, mas eu não gosto tanto de fechar ali na hora. Eu gosto, por exemplo, de dar 2 dias pra eles pensarem. E dá pra saber se realmente eles vão fechar, porque normalmente no primeiro dia, talvez depois de algumas horas, eles já mandam mensagem pra gente pedindo pra mandar as informações pra fazer o contrato. Eu gosto de fazer isso porque eu explico pra eles que não adianta nada eles fecharem por emoção. Aí você tá mostrando que você não está ali desesperado por fechar casamento. Às vezes você pode estar desesperado por dentro querendo fechar casamento, né? Só que aí a gente não mostra ali na real oficial, né? O que tá passando. Mas aí a gente explica pra eles, né? É muito mais importante eles sentarem, conversarem, se é esse estilo de fotografia que eles esperam pro casamento, se são essas experiências que eles esperam pros momentos ali de casamento. E eu peço esses 2 dias, né? Falo pra eles conversarem esses 2 dias. 2 dias após, eu mando mensagem, caso eles não tenham mandado mensagem, mando mensagem pra eles. Normalmente, quando eles realmente têm aquela coisa de desejo, querem muito fechar, eles já mandam ali no primeiro dia, no final do dia, tá? São pouquíssimos casos que quando a gente entra em contato, eles fecham. Entre em contato depois de 2 dias, eles fecham. Claro que tem isso também, mas em muitos casos eles fecham ali no mesmo dia. E, gente, se não fechar também, eu tenho isso na minha cabeça. Se não fechar também, às vezes é porque não é, por exemplo, que a reunião não foi legal. Claro que é muito importante fechar ali, mas depois eu vejo que muitas vezes esses casais não era para ser realmente os nossos casais. Cativar o desejo das pessoas, só que tem aquela questão, eu prefiro que as pessoas que fechem com a gente não fechem pelo preço, mesmo porque o nosso preço não é, por exemplo, o mais baixo da cidade, e sim porque eles fecham com a gente pelo nosso material, pelo nosso trabalho. E eu acho que isso é muito mais importante, e certamente você também. Claro que a gente precisa fechar contrato, isso é óbvio, é o nosso trabalho, não preciso nem falar sobre isso, só que não adianta nada se você fechar um contrato com uma pessoa, com um casal que não se identifica com vocês e estão fechando com você sonhando em outro profissional, com outro profissional. Então, acho que isso que é bacana. Acho que é algo muito importante para se pensar, tá? E esse conteúdo não é só para fotógrafos de casamento, e sim para quem faz ensaio, quem faz família, quem faz newborn, para todo mundo ligado a realmente a fotografia. Você consegue pegar todo esse conteúdo, só tirar a palavra casamento e incluir o seu nicho da fotografia. Então, espero que vocês possam vender muito, que vocês possam viver somente de fotografia. Se vocês já vivem de fotografia, eu espero que vocês vivem muito bem, porque fotografia, muitas pessoas falavam pra mim que não era possível, só que meu pai, ele comprou terreno, construiu a nossa casa, criou 5 filhos através de fotografia. Se meu pai conseguiu fazer tudo isso, a gente também consegue. Hoje eu e o João, a gente tem uma vida muito massa fazendo realmente o que a gente ama, que é a fotografia de casamento. E se a gente tem tudo isso, vocês também podem ter. A gente não é melhor que ninguém. Então eu só espero que vocês possam pegar todo esse conteúdo, que eles possam ajudar vocês de alguma forma. Mas é isso aí.
Beijo, gente. Até amanhã, 9 horas da manhã, tá? 9 horas da manhã, eu vou fazer uma live super rapidinha, mas eu acho que vai ser muito massa. Se eu puder te ajudar, Meg, eu já vou ficar muito feliz mesmo. E é isso aí. Até a próxima. Pra quem tá aqui, segue no Maiara de Paula, que amanhã não vai ter live na Fala das Imagens. Então segue lá no Maiara de Paula F de fotografia e não é de Freitas, tá? Beijo, beijo, beijo. Muito boa noite, gente. É bom dia. Beijos! Agora deixa eu ir. Fui! Tem duas coisas. Como que eu fecho isso aqui? Eu fechei.